Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Verso de número 7. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Verso de número 10. Cria em mim, ó Deus, o coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Verso de número 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Glórias a Deus. O livro de Salmos é um dos livros mais lidos da Bíblia. Ele reúne 150 orações e cânticos que falam com Deus de forma sincera, mostrando emoções, também mostram alegrias, tristezas, medo, arrependimento e gratidão. A maioria dos salmos, boa parte deles foi escrita pelo rei Davi, mas também tem outros autores que escreveram também e contribuíram com o livro de Salmos. Esses textos, eles eram usados e são usados pelo povo de Israel para louvar a Deus, pedir proteção, para agradecer ou buscar até mesmo consolo em momentos difíceis. Por isso, o livro de Salmos fala muito sobre fé, fala muito sobre confiança e também esperança, mesmo em meio a lutas. Muitos dos salmos são curtos e tem facilidade da gente ler ele e entender o que Deus está querendo falar, entender como é que nós podemos falar com Deus também. É um livro que mostra, mesmo às vezes em situações difíceis da vida, mas mostra a sinceridade, mostra a verdade. E esse salmo, quando foi escrito por Davi. E nesse momento que esse salmo foi escrito, Davi reinava Israel. Davi estava em Israel e Israel estava em expansão. Neste momento que esse salmo foi escrito, Israel era uma nação visível pelos seus reinados vizinhos que estavam em crescimento. E todos os povos observavam esse crescimento de Israel como nação. E cada vez mais reinados eram conquistados por Israel. Davi, dentro desse contexto do Salmo 51, dessa história também de Israel e desse crescimento da nação, nós, quando lemos a Bíblia, nós observamos que era assim a história de vários reis naquele tempo. Os reis guerreavam e Israel crescia. Os reis eram obedientes, os que eram obedientes a Deus naquele tempo, eles saíam para as batalhas e Israel crescia, porque Deus era com eles naquele tempo. E era a responsabilidade do rei, em diversos períodos, sair com os seus exércitos para a batalha, sair com os seus soldados para a batalha. E esses exércitos travavam essas batalhas. Porém, Davi, desta vez, antes de escrever o Salmo 51, no tempo que os reis deveriam sair para a batalha, Davi decidiu não sair para a batalha junto com os seus soldados.
junto com seus exércitos de Israel. Ele decidiu ficar no palácio. No tempo que os reis saíram, Davi decidiu ficar. No tempo da batalha, Davi decidiu permanecer no palácio. E podemos citar aqui que é engano pensar que em algum momento da nossa vida nós podemos baixar a guarda. É engano nós pensarmos que em algum momento das nossas vidas nós teremos trégua. É engano nós pensarmos que em algum momento das nossas vidas nós devemos deixar de vigiar, deixar de olhar para os detalhes, deixar de orar, deixar de ler a palavra de Deus, deixar de buscar ter relacionamento com Jesus. É engano nosso achar que nós podemos deixar um tempo de descanso, de não fazer mais a vontade de Deus em todo o tempo. E às vezes as coisas começam na nossa vida a expandir, a crescer, a melhorar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. E rapidamente esse crescimento nessa vida, ele nos traz uma falsa segurança. O crescimento pessoal, o crescimento profissional, o crescimento financeiro acaba por nos trazer um conforto, e esse conforto acaba por nos trazer uma falsa segurança. Uma segurança que está baseada nas coisas materiais, no poder que eu tenho, no cargo que eu exerço. E isso pode até fazer-nos levar a pensar que nós não precisamos mais buscar a Deus como nós buscávamos antes, que nós não precisamos mais nos relacionar e nos aproximar com o nosso Deus, porque agora está dando certo a nossa vida profissional, está dando tudo certo a nossa vida. Então buscar a Deus pode até ficar em segundo plano na minha vida, porque agora eu tenho uma segurança, porque agora eu vivo baseado naquilo que é material, porque agora eu fico baseado naquilo que eu posso conseguir com a força do meu braço. Aleluia. Nesse momento, nós podemos cair no mesmo erro que Davi caiu. Nesse momento, Davi, sendo induzido a deixar de batalhar, baixou a guarda. Davi se esqueceu que os seus maiores inimigos não eram Golias, não era Saul, não era o urso. Davi se esqueceu que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Davi se esqueceu que não poderia parar de guerrear. A maior guerra que nós enfrentamos é conosco mesmo, é com o nosso interior, são com os nossos desejos, são com as nossas vontades, é com a nossa inclinação para o pecado. A palavra de Deus nos ensina que dentro de nós lida uma guerra contra a carne e contra o espírito e contra a carne, e essa guerra não cessa.
Nessa guerra não existe trégua. Nessa guerra nós não teremos descanso. Se achar que teremos descanso, estamos enganados. Não é tempo de descansar. Não é tempo de parar de batalhar. Não é tempo de dar trégua. A palavra de Deus é para nós continuarmos a lutar as guerras que Deus nos colocou. Não é hora de baixar o escudo, é hora sim de levantar o escudo e ficar com a espada pronta, calçar os nossos conhecimentos na palavra de Deus, depositar a nossa fé e nossa esperança na palavra, vigiar, fortalecer o nosso espírito. Todos os dias a nós são oferecidos pratos pelo nosso adversário, com o intento de nos fazer cair, com o intento de nos fazer desistir, de nos paralisar. O adversário, irmãos, ele já perdeu. Mas você que está aqui nessa noite, você é um vencedor, porque você já é salvo em Cristo Jesus. E Ele está tentando tirar a sua paz, tirar a minha paz, para nos fazer desistir. Mas a palavra de Deus vai nos fazer manter firmes, marcharmos essa batalha, lutarmos com Cristo Jesus e permanecermos fiéis. Nesta época, e os reis costumavam ir à guerra, Davi para, pensa que pode descansar. Davi decidiu ficar em casa, decidiu ficar no seu palácio, enquanto os seus soldados estavam lutando. Isso já mostra, irmãos, que ele não estava no lugar que ele deveria estar. Isso já mostra que ele deveria estar junto com os seus soldados, lutando a batalha com os seus soldados. E minha mãe sempre falou para mim: filho, cabeça vazia é a oficina do diabo. E quando eu estou ali sem fazer nada, quando eu estou andando ali sem fazer nada, Davi começou a andar sem fazer nada. O que Davi vê? No terraço do palácio, Davi vê uma mulher muito bonita, Batseba, mulher de Urias, um dos seus soldados fiéis. Davi manda chamar, mesmo sabendo que era uma mulher casada. E Davi deitou-se com ela. E depois de um tempo, ela manda avisar Davi que estava grávida. Davi começa a olhar essa situação e, tentando esconder o seu pecado, fica preocupado com a gravidez de Batseba e começa a criar uma trama. Manda chamar Urias da guerra, fingindo querer saber notícias da guerra, da batalha, para que Urias voltasse para casa e ficasse com a sua esposa, e com isso pareceria que o filho era de Urias. Urias, por outro lado,
estava fazendo o que Davi não estava fazendo, estava sendo fiel. Urias era tão fiel que não quis ir para casa. Ele volta, mas ele não quer ir para casa para ficar com a mulher dele. Por quê? Porque os soldados, os amigos de Urias de batalha estavam na guerra, e pela fidelidade que ele tinha a esses companheiros que estavam em guerra, ele não achava justo ele estar bem e os amigos na guerra. Isso deixa Davi em pânico. Davi fazendo de tudo para esconder a situação, para não ter o seu pecado revelado, toma uma atitude ainda pior do que a primeira. Manda uma carta para Joabe, um dos seus comandantes do exército, para colocar Urias na linha de frente da batalha. E Joabe também fazendo o que Davi deveria fazer. Joabe obedece e coloca Urias conforme a ordem de Davi. E Urias morreu na guerra. E depois disso, Davi toma Betseba como sua esposa, e ele tem um filho com Betseba. Aos olhos de Davi, irmãos, tudo parecia estar resolvido. Aos olhos de Davi estava tudo certo. Mas a Bíblia, com o nosso Senhor, nós podemos até esconder alguma coisa aqui. Nós podemos até ocultar algo aqui. Nós podemos até fazer alguma coisa aqui. Mas no céu, tudo é público. No céu não tem como esconder. E aquele para quem mais importa que eu obedeça está vendo tudo. E quando ele olha Davi, a Bíblia diz que Deus fala: porém o que Davi fez desagradou o Senhor. Irmãos, não é bom que eu desagrade ninguém, mas não desagrada a Deus. Não desagrada a Deus. Não desagrade Deus. Não desobedeça a Deus. E nós estamos falando aqui do homem que escreveu os salmos mais lindos que nós podemos ler na Bíblia Sagrada. De um homem que estava falando aqui de confiança em Deus, obediência a Deus, entregar tudo a Deus. E Davi teve todas as oportunidades de não fazer o que fez. Quando pecou, tentou colocar as consequências dos seus atos em Urias. As consequências dos meus atos não é culpa de outras pessoas. As consequências dos nossos atos, dos meus atos, são responsabilidade somente nossa. Mas Deus tem um jeito de tratar com cada um de nós. E Deus chama o profeta Natã e envia o profeta Natã para confrontar Davi.
E Natã, usando de muita sabedoria de Deus, chega e começa contando uma história simbólica para Davi. Escuta, Davi, eu tenho que te contar uma coisa. Davi, havia dois homens, um rico e um pobre, e o rico tinha muitas ovelhas e bois também. Davi, o pobre só tinha uma cordeirinha criada com carinho. Mas um dia esse rico, Davi, recebeu uma visita de um viajante. E em vez de pegar um dos seus bois, uma das suas ovelhas, ele roubou a cordeirinha desta pessoa pobre, Davi. E a cordeirinha que ele roubou, ele serviu para esse visitante, Davi. E Davi começa a ver aquela história e começa a ficar furioso com a injustiça e diz que o homem rico merece morrer. Davi ainda faz algumas sentenças para esse homem rico. Então Natã, na mesma hora, se vira para Davi e fala: Davi, esse homem é você, Davi. Este homem é você, Davi. E aqui, irmãos, começa a ser escrito o Salmo 51. Davi é um homem, e a Bíblia fala, segundo o coração de Deus. Davi é um homem que, até se nós olharmos para o seu antecessor Saul, né? Se nós olharmos ali Saul e Davi, nós podemos até ter uma leve predisposição a falar que Davi cometeu mais pecados do que Saul, de tantas coisas que aconteceram. Aqui começa o Salmo 51. E o primeiro versículo do Salmo 51 é: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O que é misericórdia? A misericórdia é Jesus. A misericórdia é Jesus, porque Natã, quando chega e fala para Davi essa história, e Davi é confrontado, até esse momento Davi está incumprindo. Mas quando ele é confrontado pelo profeta, Davi muda. Davi entende, cai em si, e entende a situação a qual ele entrou. Davi entende que precisa e necessita se arrepender. O arrependimento é necessário para mantermos a presença de Deus nas nossas vidas. Sem arrependimento, eu não consigo manter a presença do Senhor na minha vida. Eu preciso me arrepender. Eu necessito me arrepender. Para o seu antecessor Saul, o que mais importava era o trono, mas para Davi o que mais importava era a presença. Para Davi o que mais era necessário era a presença. Para Davi a prioridade era a presença. A nossa prioridade é a presença.
A prioridade da minha vida é manter a presença de Deus. A cada passo que eu dou, a cada decisão que eu tomo, a presença de Deus tem que estar comigo. Davi estava tentando ocultar antes do Salmo 51, mas quando ele é confrontado pelo profeta, ele não quer mais ocultar. O Salmo 51 tem um remetente e tem um destinatário. Salmo de Davi para um cantor mor. Antes Davi queria ocultar, mas quando ele entendeu que ele precisa, que ele caiu em si, que ele havia perdido a presença, ele entendeu: eu não posso ocultar, e eu ainda preciso alertar. Eu ainda preciso alertar. Oh, glórias a Deus. O cantor mor, irmãos, para nós trazermos para os nossos dias aqui de congregação, é o líder do louvor da congregação. Exemplificando, Davi escreve o Salmo 51 e manda para a congregação e fala: cantem, que sirva de alerta, que sirva de alerta aí, para que eles também não caiam. Reflitam no que vocês estão fazendo. Reflitam. Eu sou Davi o rei, mas eu sou dependente de Deus. Eu sou Davi o rei de Israel, mas eu necessito da presença de Deus. Olha o que aconteceu comigo, não deixa acontecer com vocês. Agora Davi está olhando diferente. Oh, glórias a Deus. Agora Davi, ele está olhando. Antes, ele olhava para o exterior, ele estava olhando para fora. No palácio ele estava olhando para fora, mas agora ele muda a postura, ele começa a valorizar a interioridade. Como é que eu preciso estar por dentro? Como é que eu preciso me comportar por dentro? Como é que eu preciso estar na presença de Deus? Não por fora, mas principalmente por dentro. Como é que eu preciso me apresentar a Deus por dentro? Quando eu leio o Salmo 51, oh, glórias a Deus, Jesus não tinha no tempo, não tinha nascido, mas eu entendo que esses pedidos de Davi só podem ser completamente atendidos em Cristo Jesus. Oh, glórias a Deus. No verso de número 7, Davi fala: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Davi está trazendo o entendimento da cultura dele. Êxodo 12, quando nós voltamos lá, o povo pega o hisopo, molha no cordeiro no sol, glórias a Deus, molha no sangue, passa nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não entre. Oh, glórias! Davi está fazendo a tipificação da graça. E nós estamos com acesso
Davi já entendia que um inocente, um cordeiro imaculado, seria sacrificado para que através dele todos pudessem ter a vida eterna. Glórias a Deus, aleluias. Davi, eu creio que ele estava tendo esse entendimento. Eu creio que ele estava olhando com esse entendimento. Davi, ele começa a declamar, e quando nós começamos a ver aqui cada um dos versículos, ele começa a falar da misericórdia, mas ele também começa a falar: lava-me, porque eu não posso me lavar. Purifica-me, porque eu não posso me purificar. Oh, glórias a Deus, aleluias. Peraí, para baixo, aleluia. Ele começa a falar: contra ti somente pequei, dando exemplo do filho pródigo. Eu só pequei contra ti, Pai. Eu não vou colocar culpa, como eu estava tentando colocar em Urias. Eu que pequei contra ti. Não foi o outro que me fez pecar, fui eu que pequei contra ti. Aleluia. Glórias a Deus. Mas é só o Senhor que pode me purificar, porque eu sei que se o Senhor me purificar, eu serei limpo. Eu sei que se o Senhor me lavar, eu ficarei mais alvo do que a neve, e minhas vestiduras voltarão a ser brancas como a neve, porque o Senhor tem poder, o Senhor pode fazer. Aleluia. E Davi começa a criar uma forma de agradecimento a Deus, conforme o salmo vai se desenvolvendo. Ele começa a falar: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só quem pode renovar uma vida, transformar a obra da salvação, a obra da libertação, a obra da transformação, ela é de dentro para fora, não de fora para dentro. Oh, glórias a Deus, aleluia. Renova em mim um espírito reto, porque eu estava andando torto, Senhor, mas agora eu quero ter essa renovação e ter o espírito reto novamente, para poder te adorar, para poder ter a tua presença, para poder glorificar da maneira que o Senhor merece. E Davi fala: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. E no verso de número 12 ele fala: torna a dar-me, torna a dar-me a alegria da tua salvação.
Você lembra? Você lembra? Quando você teve essa alegria da salvação? Você lembra? Eu lembro. Você lembra quando você aceitou a Jesus Cristo? Você lembra? Você lembra como você ia para a igreja? Você lembra como você pegava a Bíblia? Como você lia a Bíblia? Você lembra dessa alegria? Você lembra quando você entrava no seu quarto sozinho? Você lembra como você chorava? Porque você sentia um pouquinho dessa presença naquele quarto. E você levantava e vinha para a igreja. Eu senti a presença de Jesus, a presença da salvação, que Jesus me alcançou. Davi havia perdido, mas ele faz uma oração para que ele possa ter novamente essa alegria. Eu já estou terminando. Para ter novamente essa alegria. E ele fala: me dá essa alegria da salvação novamente e me sustém com um espírito voluntário. Um espírito que não é por imposição, é um espírito que eu quero fazer e eu não quero mais incorrer no erro que eu incorri. Eu não quero mais ser chamado a atenção pelas minhas falhas. Oh, glórias a Deus, irmãos. Hoje, Deus está nos renovando. Essa noite o Espírito Santo de Deus está nos renovando, para que nós possamos ter novamente essa alegria. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, Pai. Eu preciso, Senhor. Eu necessito. É a minha prioridade, Pai. É a minha vontade. Versículo de número 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração verdadeiramente sincero, quebrantado na presença dEle. Quebrante o seu coração, entregue a Ele. Não é para mim, não é para quem nos fala. Converse com Deus, converse com o Espírito Santo, converse com Jesus. A palavra de Deus vai falar que se pecarmos, não é porque devemos pecar sempre, mas se pecarmos, temos um advogado que nos defende. E depois de tudo isso, eu não posso deixar de ler aqui, para encerrarmos em definitivo, verso de número 13. Davi aprendeu. E agora ele fala: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Agora você dá testemunho daquilo que você era transgressor. Agora você vai falar do amor de Cristo para aqueles que ainda não são seguidores de Cristo. E Jesus é bom. Glórias a Deus. Irmãos, com a permissão do pastor, eu peço que a igreja se coloque de pé. Glórias a Deus.
Você ouviu a palavra do Senhor. Deus falou com você. Se há alguém aqui no nosso meio nessa noite que recebeu essa palavra e quer se reconciliar com Cristo, ou quer aceitar a Cristo Jesus nessa noite como seu único e suficiente Salvador, levante a sua mão. Levante a sua mão ou venha aqui à frente, que nós vamos orar. Glórias a Deus, tem uma irmã aqui. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Tem mais alguém que quer hoje fazer uma aliança ou renovar a sua aliança com Cristo Jesus? Venha aqui à frente que nós estaremos orando por você. Nós estaremos intercedendo para que Deus te fortaleça e você continue nessa caminhada com Cristo Jesus, assim como Davi fez e permaneceu. Aleluia. Glórias a Deus. Que o Senhor conceda uma oportunidade a você. Amém? Mais uma oportunidade. Vamos orar a Deus, irmãos. Nessa oportunidade estaremos orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor meu Deus, porque a Tua palavra foi ministrada, Senhor meu Deus, e a Tua filha está aqui, Senhor meu Deus, aceitando a Ti como o único Espírito Salvador, ó Pai, da vida dela. Senhor meu Deus, ó Pai, renova nela, Senhor meu Deus, ó Pai, tudo aquilo, Senhor meu Deus, que havia perdido, Senhor meu Deus, que ela a partir de agora, Senhor meu Deus, permaneça, ó Pai, Senhor meu Deus, nos seus caminhos, Pai. Senhor meu Deus, agora ela tem aqui uma família, Senhor meu Deus, para seguir, ó Pai, essa caminhada, Senhor meu Deus. Abençoa também, Senhor meu Deus, toda a sua igreja, Senhor meu Deus, e que nós possamos, ó Pai, Senhor meu Deus, permanecer, ó Pai, no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer, ó Pai, e te glorificando, ó Pai, e praticando, Senhor meu Deus, ó Pai, fazer a Tua vontade todos os dias. Assim nós Te louvamos, Pai, e nós rendemos graças a Ti, Senhor meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu Te louvo e Te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém.